Você acha que conhece o Sonic, mas existem detalhes tão estranhos que mudam completamente a forma como muita gente vê a história. E algumas teorias são tão perturbadoras que quase ninguém fala sobre isso. Então já deixa o like usando só o seu dedo bonito, porque o último segredo é o mais estranho de todos. O Sonic está sempre correndo, mas quase ninguém pergunta o verdadeiro motivo, porque se você observar bem, ele quase nunca parece tranquilo. Na maioria das vezes ele acelera sem parar, olha para trás, muda de direção rapidamente, como se estivesse tentando escapar de alguma coisa. E existe uma teoria dizendo que ele não corre porque gosta, mas porque parar seria perigoso. Talvez exista alguma coisa seguindo ele desde o começo. E quanto mais você pensa nisso, mais estranho tudo fica, porque personagens rápidos normalmente gostam de mostrar velocidade, gostam de brincar, gostam de descansar depois das aventuras, mas o Sonic parece diferente. Ele nunca fica parado por muito tempo, como se tivesse medo do silêncio. Agora presta atenção em outro detalhe. Quando o Sonic desacelera em algumas cenas, a expressão dele muda completamente. Ele parece preocupado, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Isso fez muita gente acreditar que a velocidade dele não representa liberdade, mas sim uma forma de sobrevivência. Talvez correr seja a única maneira de ele continuar seguro. E existe outra coisa que quase ninguém percebe. Sonic quase sempre aparece sozinho, mesmo tendo amigos. Ele vive distante, sempre indo embora rapidamente, como se evitasse criar ligações fortes com outras pessoas. E isso criou uma teoria muito triste. Talvez ele tenha medo de perder as pessoas próximas, porque alguém que vive correndo nunca consegue permanecer no mesmo lugar por muito tempo. Talvez seja por isso que Sonic nunca constrói uma vida normal, ele apenas continua correndo. Agora pensa nisso por alguns segundos. E se Sonic estiver cansado de correr, mas simplesmente não puder parar? Isso explicaria muita coisa, principalmente a maneira como ele reage em momentos silenciosos, porque em várias cenas ele parece inquieto, como se alguma coisa estivesse constantemente na mente dele. E isso deixa tudo ainda mais estranho, porque talvez o maior medo do Sonic não seja perder uma batalha, talvez seja descobrir o que acontece quando ele finalmente parar. Existe também um detalhe muito curioso sobre os olhos dele. Muita gente percebeu que mesmo quando o Sonic está sorrindo, ele parece preocupado, como se estivesse escondendo alguma coisa, e isso gerou várias teorias na internet. Algumas pessoas acreditam que Sonic sabe de algo que os outros personagens não sabem, alguma coisa relacionada ao próprio mundo onde ele vive. Talvez por isso ele continue acelerando sem descanso, como se fugir fosse a única escolha possível. E quanto mais aventuras aparecem, mais isso parece verdadeiro, porque Sonic raramente demonstra descanso de verdade. Ele sempre volta a correr, sempre volta para a velocidade, como se estivesse preso nesse ciclo. Agora imagina viver assim o tempo inteiro, sem conseguir relaxar, sem conseguir permanecer no mesmo lugar, sem conseguir escapar da própria velocidade. Talvez seja por isso que Sonic parece tão diferente dos outros personagens, porque enquanto todos vivem normalmente, ele continua correndo. Talvez ninguém tenha percebido que isso nunca foi liberdade. Talvez tenha sido medo desde o começo. Agora presta atenção nisso. Se Sonic realmente estivesse correndo apenas por diversão, ele não pareceria tão desesperado em alguns momentos. Ele não olharia para trás tantas vezes. Ele não evitaria ficar parado. E talvez seja exatamente aí que a teoria fica mais pesada, porque muita gente começou a acreditar que existe alguma coisa observando Sonic o tempo inteiro, esperando ele diminuir a velocidade, esperando ele parar. Talvez seja exatamente por isso que ele continua correndo sem descanso. Talvez Sonic saiba que no momento em que parar, alguma coisa terrível pode acontecer. E depois que você percebe todos esses detalhes, a história deixa de parecer apenas uma aventura rápida e começa a ficar muito mais estranha, porque talvez Sonic nunca tenha corrido por diversão. Talvez ele esteja fugindo desde o começo.